A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou o pedido de rescisão dos acordos de delação de Wesley Batista e Francisco de Assis, do grupo JIF. Segundo a PGR, os delatores omitiram fatos criminosos. A petição foi encaminhada ao relator do caso, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. E junto com ela foi todo o processo das delações da JIF, com provas e documentos. O caso já tem mais de 2.700 páginas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entende que Wesley Batista e Francisco de Assis deixaram de comunicar um crime de que tinham conhecimento praticado por Marcelo Miller quando ele ainda era procurador da República. O ex-procurador Marcelo Miller trabalhou na PGR e, segundo os procuradores, ajudou a JIF a negociar o acordo de colaboração premiada antes de se desligar oficialmente do Ministério Público. No caso de Wesley Batista, existe o agravante de que ele teria usado o acordo para lucrar no mercado financeiro e está sendo processado por isso. Marcelo Miller pediu para se desligar do MPF no final de fevereiro do ano passado, mas só saiu oficialmente em 5 de abril. Entre as provas, a PGR destaca mensagens trocadas entre os investigados nessa época e as conclusões de um relatório interno do escritório de advocacia que contratou Marcelo Miller. Ele aponta que o ex-procurador ajudou os delatores da JIF nas negociações com a PGR já em março do ano passado, quando ainda estava no Ministério Público Federal. Há inclusive cobrança de uma fatura por esses serviços. No documento, Raquel Dodge diz que no âmbito da colaboração premiada, Instituto do Direito Processual Penal, não há espaço para espertezas, ardis e trapaças, na exata medida em que são incompatíveis com a lealdade e confiança que devem reger as relações jurídicas válidas. Não há atitude mais desleal à justiça penal, também ofensiva à boa-fé e à lealdade, do que a praticada pelos colaboradores, sobretudo diante da amplitude do prêmio que lhes foi assegurado pelo PGR, a imunidade penal. Os atos que envolvem o ex-procurador da República, Marcelo Miller, longe de ter menor potencial ofensivo ou apenas pontual, é conduta gravíssima, de extrema deslealdade e má-fé, sendo irremediável em razão da evidente quebra de confiança no sistema de justiça que produziu. Já os colaboradores da JIF pediram ao ministro Edson Fachin que o acordo seja mantido. Garantem que não tinham conhecimento de que o ex-procurador Marcelo Miller ainda estava vinculado à procuradoria quando foi contratado pelo escritório de advocacia e afirmam que não tentaram enganar a PGR. Além disso, dizem que continuam colaborando com a Justiça, trazendo novos detalhes e documentos sobre diversos casos investigados que foram revelados nos acordos de colaboração dos executivos do grupo. Essa é a mesma posição do empresário Joesley Batista, que também pediu ao Supremo para que seu acordo de colaboração seja mantido. A PGR já reiterou ao Supremo que os acordos com Joesley Batista e com o executivo do grupo Ricardo Saldi também sejam rescindidos. No dia 17 de setembro do ano passado, o então procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo a rescisão do acordo assinado com Joesley e Saldi. Na ocasião, Janot afirmou que Marcelo Miller, ainda na condição de procurador da República, auxiliou os executivos da JIF a escamotear e manipular fatos e provas, a filtrar informações e a ajustar depoimentos, e que esses fatos significam obstrução à justiça. Apesar de insistir na rescisão da delação, a PGR entende que as provas apresentadas pelos delatores da JIF são válidas e poderão ser usadas em processos atuais e futuros, mesmo que o acordo seja rompido, mas diz que o descumprimento do acordo de delação é grave. Neste caso concreto, foram muitos os fatos e provas de ilícitos trazidos ao MPF por Wesley Batista e Francisco de Assis durante a colaboração premiada. Todavia, esta colaboração não diminuiu a relevância dos sucessivos descumprimentos contratuais pelos colaboradores. Caberá ao ministro Edson Fachin analisar os argumentos de delatores e procuradores para decidir o destino dos acordos de delação premiada dos colaboradores da JIF. O relator do caso pode conceder mais tempo para a coleta de novas provas e depoimentos de testemunhas antes de tomar uma decisão final, mas não há prazo para isso ser feito. A defesa de Wesley Batista declarou que a PGR continua sem convicção sobre a existência de ilícito penal nos fatos que narra. A defesa de Marcelo Miller disse que a PGR trata do assunto com base em informações truncadas e incompletas, que é inverídica a alegação de que Miller recebeu ou solicitou valores de qualquer empresa e que sua atividade era preparatória e voltada para o acordo de leniência.
Francisco de Assis não quis se manifestar.